A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Salmos, número 8, verso 1, que diz: Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste tua glória nos céus. Esse salmo, nós vamos ver Davi aqui, falando, glorificando a Deus e falando da dignidade do homem. Observamos que esse Salmo de número 8 é um livro, é um hino, de louvor, escrito pelo rei Davi, e ele exalta a majestade de Deus e mostra o valor, que o ser humano tem para o Criador, mesmo diante de um universo tão grande. Observamos que esse Salmo, ele tem a abertura e o encerramento, onde o Salmo ele começa e termina com a mesma frase. No verso 1 e verso 9 diz: Ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Então, a abertura ao encerramento, aqui ele está glorificando a Deus. Então, Davi ele afirma que a glória de Deus não está restrita a um templo, mas pode ser vista em todo o planeta por meio das obras. Quando ele diz no verso de número 2, ele diz: Da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingador. Ele está falando aqui sobre a força das crianças, sobre a força dos pequeninos. É um louvor infantil, onde Deus aqui ele usa a boca dos pequeninos, das crianças de peito, para calar o inimigo e o vingador. Então, o significado é mostrar que a pureza, e a simplicidade infantil reconhece a grandeza de Deus de forma sincera, confundindo a sabedoria dos que se acham autossuficientes. O Senhor ele usa quem ele quer da maneira que ele quer, seja uma criança, seja um adulto, seja quem for. A palavra do Senhor diz que o perfeito louvor ele sai da boca das crianças, pela sua inocência, por reconhecer, sinceramente, a grandeza de Deus, por agir naturalmente. Tudo isso faz parte, isso é agradável, isso agrada ao Senhor. E aqui, ele diz esse verso, sobre essa importância que a criança, os pequeninos e as crianças de peito, pode calar o inimigo e o vingador, porque Deus ele é soberano, ele usa até as crianças. Então não tem ninguém que seja mais poderoso, mais culto, de maior entendimento, que conheça mais, que tenha vivido mais, tenha uma experiência de vida, que possa ser tão sábio, inteligente, sem a ajuda de Deus. E Deus ele usa quem ele quer, até uma criança que mal sabe falar, ele pode usar para poder demonstrando assim o poder de Deus, a grandeza de Deus, a força, que ele pode, como ele fortalece e capacita o homem. Outro verso 3 e 4, fala sobre a vastidão do universo, quando ele diz: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o vistes. Aqui nesses versos nós vamos ver, ele falando sobre a pequenez humana, a olhar para os céus, olhar para a lua, olhar para as estrelas, que tudo que foi criado por Deus. Davi ele pergunta: quem é o homem para que se lembre dele? E o filho do homem para que o visite? Então o significado é que diante de galáxia imensa, o ser humano é fisicamente pequeno, mas a surpresa do salmista é que o Deus Todo-Poderoso ele se importa e presta atenção em nós, de toda a criação, de tudo que o Senhor criou.
Nós somos obra-prima da sua criação, né? Quando a gente olha para a imensidão das galáxias, quando olhamos para o Sol, para a Lua, para as estrelas, já percebemos o quão é grande, quanto é poderoso o nosso Deus, o quanto tudo que Ele criou é perfeito, está aí, e a gente somos os menores, somos pequenos diante de tudo isso. Mas o Senhor, Ele nos ama tanto, que Ele dá, o salmista, ele observa no universo tudo isso, e ele vê que o seu Todo-Poderoso, ele se importa conosco. O verso 5 ao verso 8, nós vamos ver, fala sobre a dignidade e a coroa, né? Quando ele diz, o verso diz, tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, e as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Então, o salmista aqui, ele fala que Deus, ele fez o homem um pouco menor do que os seres celestiais, que são os anjos, e o colocou, né, de glória e honra. Então, a posição de honra, Deus nos colocou, né, nos criando como obra-prima da sua mão. É um pouco menor do que os seres celestiais, que são os anjos. Ele também foi dado ao ser humano, né, o papel de governar e cuidar de tudo que Deus criou. Então, os animais, os mares, o campo, como um representante de Deus na terra. Então, o domínio na terra foi dado por Deus para que o homem ele possa dominar, possa criar, possa, né, cuidar, realmente governar com cuidado, né, tudo que ele criou. Né? Dentro desses versos há uma visão cristã messiânica. Né? O Novo Testamento, lá em Hebreus, capítulo 2, ele explica que esse versículo se cumpre, né, perfeitamente em Jesus Cristo, né, que se fez homem por um pouco, sofreu a morte e agora foi coroado de glória para reinar sobre toda a criação. Então, que nós possamos, como o verso 9 ele diz, o salmista diz, ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Que nós possamos exaltar o nome santo do Senhor nesse dia, sabendo que Ele é o Criador dos céus e da terra, de tudo que nele há, né? Que o vento obedece ao Senhor, que o mar obedece ao Senhor, né? Que tudo está sob o domínio do nosso Deus. Então, que possamos, nesse hino de louvor escrito por Davi, nós possamos exaltar também ao Senhor. Possamos exaltar a majestade de Deus e mostrar o valor, né? Que Ele mostre que o valor que o ser humano tem para Ele, para o Criador. Nós temos valor pelo Senhor, tanto que Ele deu seu único Filho para morrer por nós, porque Ele nos ama. Então, que nós possamos nesse dia glorificar, como nesse salmo aqui, Davi, ele glorifica a Deus, ele dá glória a Deus, né, e reconhece a sua pequenez e o quanto o Senhor ele é poderoso. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.